dia, um prazer muito grande nós estarmos aqui juntos mais uma vez, iniciando mais um Papo de Graça. Hoje é dia 30, né, de setembro de 2009, o mês está acabando, o ano está chegando ao fim e hoje nós temos um prazer muito grande de termos aqui conosco o nosso querido André Barcelos, que está com a gente no Caminho da Graça desde o início, irmão muitíssimo amado e de todos nós. O Chicão querido, que está sempre, e essa semana segurou aqui a onda firme comigo. A cobertura do Fonseca. Do Fonseca, a cobertura espiritual do Fonseca. Fisicamente, né? Não dá, né? Tem mais espaço, eu tenho mais espaço que eu. Fica faltando cobertura. Aqui sobra, né? Sobra. Eu fico sempre aqui, assim, quando o Fonseca tá aí. Né? Sim, entrevistados do tamanho do Chico, dá para botar 3 aqui nessa cara. Dá pra colocar 3 em sequência aqui. Quando o Fonseca está presente, você senta na outra lá. Eu fico aqui. E o Jack, querido, tudo bom, Jack? Bom dia, da alegria. Que bom, gente, que bom. Vou precisar, só que na hora de falar, vocês falar mais perto, tem que você estar sempre acostumado a ficar com a lapelinha, acostuma mal a gente, Acostuma. né? Aí na hora do vamos ver, às vezes fica lá embaixo o microfone. Mas a gente estava aqui antes do programa começar, batendo um papo sobre a figura do nosso presidente da República, do Lula. E eu estava dizendo que o Lula, politicamente falando, especialmente nesse segundo mandato dele, ele encarnou de maneira extremamente visível a figura da Lula do mar. Aliás, a primeira vez que eu saí para almoçar com o Lula, a gente tinha se conhecido alguns meses antes e conversávamos muito ao telefone ou em ambientes formais ou aqui em Brasília, no Palácio do Planalto, naquele Conselho de Segurança Alimentar, coisas assim do gênero. Mas a primeira vez que ele me ligou dizendo, olha, eu queria muito que a gente saísse para almoçar, só nós dois, sem ninguém bater um papo. Nós marcamos um encontro num hotel ali no centro do Rio de Janeiro, onde ele estava hospedado. E quando eu fui entrando no hotel, até porque o Lula estava hospedado lá, o maître não perdeu a oportunidade de espalhar uns anúncios nos elevadores, dizendo, não perca o prato do dia, Lula. Lula. Aí eu já fui ao apartamento dele, onde ele estava me esperando lá em cima, rindo muito. E falei, olha, meu irmão, hoje o convite é para um banquete antropofágico. A gente vai partir para dentro de uma lula ali, gostosa e tal. Fomos, comemos a lula, brinquei da história da lula e tudo mais. Mas hoje, sem brincadeira, o que eu digo é o seguinte, quando ele terminou o primeiro mandato e foi eleito para o segundo, eu morava ali na academia de tênis, escrevi alguns textos a respeito. Tinha havido aquela história do Zé Disseu, mensalão, não sei o que, foi aquela confusão, né? Nessa brincadeira perdi até alguns amigos, que eram mais amigos do PT e amigos da ideologia do que amigos de verdade, ficaram tão insultados com as opiniões que eu dei a respeito do que estava acontecendo, que alguns nunca mais fizeram qualquer contato. Política, para quem tem o coração de Jonas, o problema de Jonas era a ideologia política. Então quem está com aquele coração de Jonas, meu amigo, se o sujeito não quer ouvir a voz de Deus, vai querer ouvir a voz de um amigo, ele foge para Tarsis e não volta nunca mais. Então, bom, ali eu falei algumas coisas sobre algumas síndromes que eu via se instalando. Uma delas era essa, a síndrome de Lula mesmo, do ser amorfo. Porque a Lula não tem um único osso no corpo, não é? Não tem, ela cabe em qualquer lugar.
ela é essencialmente mimética. A grande inteligência da Lula, é um animal inteligentíssimo, dos mais inteligentes da Terra, com capacidade cognitiva, associativa. Eles estão descobrindo áreas de inteligência na Lula superiores à do golfinho, para você ter uma ideia. Ela é inteligentíssima. O mimetismo inclui a mudança de cor, inclusive. Cor, forma, ela cabe em qualquer lugar, ela praticamente passa por qualquer orifício, meu amigo. Ela vai Não é escorregadinho, né? E ela vai ganhando formas capazes de penetrar em tudo, porque ela é amorfa, no sentido de que não tem estrutura que mantenha nenhum arcabouço fixo nela, né? Ela em tranquilidade, ela tem a forma dela. Ela oprimida, ela fica da forma que for necessária, ou conforme a conveniência dela. Aquela tentacularidade extraordinária, que é capaz de pegar coisas diferentes, 8 acessos simultâneos, pelo menos. Tem uma boca que não aparece, ninguém vê a Lula como predadora comendo ninguém, né? Ela não é chocante. É verdade. A boca está embaixo, ela devora e ninguém vê. Bota para dentro daquela barriga que ninguém vê. É tudo muito rápido. Ela é mineira, ela é um É só se ela veio de pau de arara da Bahia para Minas Gerais. Fez um estágio, foi para o ABC Paulista aprender execução. Mas o fato, meu amigo, é que na tentacularidade surgiu aquele ser mandeliano, Martin Luther Kingiano, quando é preciso Malcolm X, quando é preciso Che Guevariano, quando é preciso ele fica quase obamiano, quando é preciso ele fica qualquer coisa, que vai do Muammar Gaddafi ao Sarkozy, que vai do Obama ao Ahmadinejad, lá do Irã, que vai a Israel e vamos cumprimentar o primeiro-ministro, mas o grande conluio antes era com Arafat ou com quem quer que esteja na situação. O mundo árabe mais radical vê a presença dele com extrema alegria. Já tentaram até no passado financiar com milhões de dólares a campanha dele em 98. Aqui na América Latina, ele é a figura ideal para os Hugo Chávez malucos que apareçam, porque ele não bate de frente com ninguém. Ele é Lula. Dá volta e vai. O presidente lá da Bolívia, como é o nome dele? Evo Morales. Ele também faz todas as conciliações que forem necessárias. É Petrobras, é gás, é qualquer coisa, o bicho dá. Né? Ele dá, que é para sair de bom e tudo mais. A Kirchner, né, a Argentina, é amiguinha dele. Enfim, o Lulinha, paz e amor, entrou numa que ele pode dizer, sem afirmar, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. O que ele está dizendo é porque eu sou um ser da terra, o mundo inteiro está atraído por mim. Aí começa a comprar brigas que não tem nada a ver. Ele está arranjando uma confusão desnecessária com os compromissos que ele anda fazendo com o Irã. Aquela declaração dele de que o Irã não estaria forjando, fazendo os testes. É um idiota que não consegue saber nem o que está acontecendo ali embaixo do Palácio do Planalto, vai se meter num negócio desse. Porque no dia seguinte o Irã lançou mísseis. Idiota. Ele não sabe onde ele está se metendo. Isso é um bobão alegre. E querendo abraçar os polos diametralmente opostos. Conclusão, ele está se mostrando um Lula, um cara sem forma, vazio, sem caráter, come por baixo, mete a mão em tudo que é lugar, cabe em qualquer buraco, se enfia aonde tiver oportunidade. Se for o caso de chegar com camisa do Ronaldinho, ele chega. Se for preciso se vestir de baiana, ele se veste.
até na hora de tirar uma foto presidencial do G20, onde está todo mundo entre o cinza escuro, o preto e o cara vai de verde, não sei o quê. É uma loucura. Tem que ter um pé, tem que fazer uma graça, o mundo tem que dizer se é o cara. Enquanto isso, em Honduras a gente herda um problema que a gente não tem nada a ver, é um surtado doido, igual os outros amigos dele, que você me desculpe, esse presidente de Honduras deposto é um doido, é um priminho, um chaveirinho do Hugo Chávez, do Evo Morales, de qualquer um outro maluco desse, querendo casuisticamente prolongar o seu mandato com mudanças constitucionais de última hora, arbitrárias. São os novos golpes latino-americanos, não são mais com o exército, são os chamados plebiscitos de mobilização da maioria alienada para designar o que o ditador, escondido atrás dos ritos democráticos, vai fazendo, como é o caso do Chaves. É um outro doido lá que quis aplicar o mesmo golpe, que no ato de aplicar o golpe levou um golpe pelo golpe que pretendia aplicar, aí sai do país, de repente decide voltar para o país. O Brasil, em solidariedade ao golpe que supostamente esse cara teria dado, porque o dele não pegou, senão teria sido só um golpe dentro dos ritos da democracia que ele teria dado, mas como não pegou, o Brasil retira o embaixador de lá, fica uma embaixada vazia, ornamentada, mas convidada para qualquer um entrar, como Jesus disse que seria, casa varrida e ornamentada, procura um ocupante que passe. Aí o cara chega e diz, olha, eu vou lá para o Brasil, porque dessas embaixadas latino-americanas, o Brasil é a América da América Latina, em relação ao pauperismo dos demais países e a ausência de poder. O Brasil hoje é uma superpotência entre os nanicos latino-americanos. Aí vamos para lá. Ainda tem um presidente Lula, amorfo, que já demonstrou que do Gaddafi ao outro extremo, de qualquer que seja o extremo, ele viaja. Portanto, como uma boa Lula, ele bota para baixo, a tentacularidade dele segura o que segurar. Aí, de repente, está lá uma embaixada sem embaixador, ocupada por um exilado que voltou e que usa a Casa Embaixada do Brasil sem embaixador como comitê eleitoral político de mobilização, dando entrevistas, preparando o negócio inteiro, e o Brasil na ONU reclamando que intervenção da ONU. Eu fico olhando para isso tudo, eu digo, quem é o Lula? Que lógica, o que existe nisso senão uma megalomania, um narcisismo tupiniquim, barrigudo, enxopado, alucinado de querer ser a Lula universal, a super Lula, a Lula gigante. Não foi este Lula tentacular que você conheceu na década de 80? Não, o Lula que eu conhecia era um cara que tinha opinião. Uma opinião afirmada, não, com isso não dá, com isso assim não dá, desse modo eu não vou. Hoje em dia não existe isso, não existe há muito tempo. Talvez esse seja um processo político que venha começando desde a extrema necessidade de força que ele teve de fazer no sentido de concessão a coisas que ele não acreditava, para poder primeiro se eleger e depois para poder governar. A pessoa vai fazendo tantas concessões. Você sabe que hoje em dia a conclusão que eu chego é que ele nunca acreditou. Porque quando você está muito envolvido do ponto de vista do coração, do carinho, do afeto, um monte de coisinhas que você vai deixando passar e não as considera. Mas eu me lembro que a primeira vez que eu perguntei a ele como é que ele tinha se envolvido com política, a resposta que ele me deu foi a coisa mais banal possível. Eu nunca gostei disso não, meu negócio era comer as mulheres, era ficar aí nas festas, eu vim para cá para trabalhar na ABC, eram os meus irmãos que estavam envolvidos, engajados, eu não queria, chamava todo mundo de idiota.
O negócio era pegar a mulherada, papapá. Aí me levaram um dia lá numa reunião do sindicato, eu comecei a ouvir os caras, ninguém dizia coisa com coisa, ele é realmente mais inteligente do que a média disparado. Por uma questão de inteligência, ao ouvir o que estava acontecendo, deu opiniões sensatas e o pessoal adotou a inteligência dele. Não foi ele que adotou o programa e o projeto como uma coisa pessoal. Primeiro ele foi adotado por ser mais articulado do que os outros. E depois foi se tornando tão necessário que a insegurança dele e a necessidade dele de criar raízes para dentro de uma coisa mais meaningful, mais significativa, acabaram no plantando muito lentamente ali. Isso foi a explicação que ele me deu. Quando eu vi, eu já estava envolvido e tal. Aí uma coisa chama a outra. Você vai para o seu primeiro palanque, dá o seu primeiro grito, tem a sua primeira reação, você criou um compromisso. É a partir daquele compromisso que se demandará de você na segunda vez. Se na segunda vez você servir a mesma coisa, na terceira você será demandado das duas anteriores. Se na terceira você servir a mesma coisa, o volume só vai crescendo. Um ano depois você é o maior líder sindical do país e nem pensou a respeito do assunto. Você acreditava mesmo? Você vai começar a pensar a posteriori. Aí começa a ser adotado pela intelectualidade, aí por um cara que veio de pau de arara, perdeu um dedo, só estava pensando em comer as mulheres do ABC, de repente em um ano e pouco vira isso. Aí tem o É Forte atrás de ti, Suplicy, não sei o que, José Serra, Fernando Henrique Cardoso, a intelectualidade da época, todo mundo babando. Não porque ele fosse especial. Não é? Era apenas porque tinha uma mobilização acontecendo simbolicamente em torno do nome dele no ABC Paulista. Se não tivesse mobilização nenhuma daquele tamanho acontecer, ninguém queria convidá-lo nem para tomar chopp na esquina. Mas de repente ele foi adotado. Aí uma vez adotado por essa moçada, adotado para sempre até brigar com eles. E você só brigará com eles no dia que você ficar maior do que eles sentirem ciúme de você. Aí, se romper, não tem mais problema, porque com eles ou sem ele, você já é você e seguirá o seu caminho. Daí para frente, o céu é o limite. No caso dele, inegavelmente. Ele é provavelmente o presidente mais inteligente que o Brasil já teve, não estou dizendo que seja sensato. Inteligência e sensatez não tem nada a ver uma coisa com a outra. Para mim não é o mais sensato, mas é disparado mais inteligente, porque o menos preparado, porque menos tudo do que os outros, e porque mais rápido do que todos. Se bota Fernando Henrique Cardoso no bolso em termos de inteligência, Fernando Henrique Cardoso, com o treinamento humano que o Lula teve, ia estar não sei aonde. Ninguém menospreze a velocidade, a capacidade de internalização. Para ele um pingo é letra, ele aprende rápido as coisas, a inteligência criativa dele é extraordinária, os processos de associação, de dedução, de conclusão pessoal, independentemente de ter sido brifado a ponto de que o briefing conclua daquele jeito, ele é um cara capaz de juntar 10 e formar uma síntese do que ele viu. Ele não está nessa de bobo, ele sabe exatamente onde ele pisa, ele sabe quem é o Gaddafi. Mas de cabo a rabo, até as pregas. Ele não está ali de inocente. Sabe tudo. Sabe quem foi o Fidel Castro a vida inteira, sabe quem é essa moçada. Conhece Hugo Chávez. No início, aqui, ele achou que ele naturalmente assumiria a liderança da América Latina. Aí deu trabalho. Ele achou que dava para se unir a Hugo Chávez e que Hugo Chávez seria uma pessoa que reconheceria nele alguém maior do que ele próprio, Hugo Chávez, porque o Brasil é uma superpotência comparada com a Venezuela, em todos os aspectos, porque não faria sentido o Brasil não ser. É essa a lógica do Lula, mas não a do Hugo Chávez. Aí quando o Hugo Chávez começou a dar puxãozinho de orelha nele, Hugo Chávez começou a bancar o Evo Morales, Hugo Chávez começou a se meter no fazer contraditório em relação ao Lula, o Lula se retraiu. Bater de frente com o Hugo Chávez nunca e nem jamais.
Interessante isso. Nunca e nem jamais, vocês já ouviram? Nem o Verão bater de frente com ele. Ele só se retraiu. Há 2 anos atrás ele ficou retraído, já não chegava mais nos lugares, dando aquela de Lulinha, paz e amor, que a barriga chega antes, ele chega dando aqueles abraços, roda pra lá, roda pra cá. Aquilo é igualzinho, ele faz em casa, faz aqui, faz em qualquer lugar, é o jeito dele. É que ele não se segura, quando ele está muito alegre, se sentindo importante. E ele foi mudando aquilo ali, ele já começou a ficar mais formal, eu vendo nos cumprimentos de Lula, está nos processos de retração, mas não vai bater de frente, jamais. Aí ele foi conclusão, qual foi a estratégia dele? O Hugo Chávez estava virando o líder latino-americano pelo lado negativo, no mundo inteiro. Cachorro doido. No mundo inteiro. Aí ele disse, bom, vão tomar a liderança pelo lado negativo. Aí ele, que estava identificadíssimo com Hugo Chávez e América Latina, os movimentos aqui, ele achou que ele iria emergir daqui como Mandela latino-americano. E Hugo Chávez não permitiu. Aí ele mudou de estratégia, ele mudou na mesma hora para a África. Aí ele foi oferecer dinheiro brasileiro para os países pobres africanos, ele foi fazer do Brasil uma ONG africana. Ele entrou no processo de organização das relações exteriores do Brasil com o pauperismo mundial. Nos surtos de superpotência generosa. A gente vai ajudar a África, a gente vai isso, a gente vai... Ele foi adotando lá. Aí ele mudou, a segunda estratégia que ele incorporou, aproximação intensa com a Europa. Porque é o ambiente cultural da validação do significado universal político de quem quer que seja. A menos que seja americano, que já está validado pelo poder da superpotência. Do contrário, todo mundo vai pedir a bênção no Vaticano Europeu. É ali que as pessoas são feitas. Foi ali que o Mandela foi feito, ali é que o Gandhi foi ungido, ali é que todos são ungidos. Essas figuras todas. Bom, aí ele deu uma estendida comercial. Aí a tentacularidade foi para a China. O que, do ponto de vista comercial, foi uma jogada legal. Aliás, eu queria abrir um parênteses para dizer que, do ponto de vista também de relações internacionais, comerciais, visando faturamento, visando o aumento do faturamento da nação, do país Brasil, nenhum presidente é melhor negociante, é melhor articulado, é mais voluptuoso na questão de estabelecer grandes negócios que produzam grandes resultados do que o Lula. Bom pra caramba nisso, na mesa de negociação. Aí China, ele ampliou esse leque expressivamente, veio o Obama, aí inicia uma aproximação que agora é mais fácil com o Obama. Até com o Bush ele conseguiu ficar amicíssimo do Hugo Chávez e nem um pouco inimigo do Bush ali fazendo aquela média. Quando veio o Obama, a meu ver, ele hipervalorizou a perspectiva do Obama. Ele pensou que o Obama ia chegar muito mais oba-oba, não é? Negro, origem pobre, alguns dizem que nasceu no Quênia. Tem gente que jura que o cara não é americano mesmo, que a cidadania havaiana é uma invenção. Tem até teorias da conspiração de advogadas, gente séria dessa nos Estados Unidos, que dizem que o Barack Obama é filho biológico do Malcolm X. Vocês vejam, e de fato ele é a cara do Malcolm X. Se você for olhar a cara do Malcolm X. Mas, pois bem, fato é que o Obama não entrou num oba-oba. Ele vem curto e grosso, sério, gentil, não sei o quê, mas extremamente focado, né? Focado, cortando fino, com bisturi. E a meu ver, o Lula levou um sustinho, ele esperava mais do Obama, que foi capaz de dizer esse é o cara. Ao mesmo tempo, quando ele diz esse é o cara, ele diz estou de olho em ti, para o mundo inteiro. Isso não é só olhem para ele, que é com ele que a gente vai aprender. Isso significa dizendo, tô vendo. Tô vendo. Tá todo mundo vendo, mano. Esse aqui é o cara. Ele apoiou esse é o cara só como esse é o ser arquetípico do que uma liderança mundial precisa ser. Se fosse isso,
o que o Obama estaria propondo é que uma liderança mundial precisa ser amorfa, precisa não ter backbone, precisa caber em qualquer lugar, precisa beijar na boca o Gaddafi, precisa ir para a cama com o Hugo Chávez, precisa se meter em todas as briguinhas idiotas em nome de uma superioridade moral e ética e de generosidade, precisa dar abrigo político a assassino italiano, só porque um dia o cara disse que fazia isso por interesses ideológicos. E, enfim, essa idiotice toda que a gente está vendo montada aqui é ainda num país sem poder. Graças a Deus o Lula é presidente ainda de um país sem poder. Porque, suponhamos uma coisa, se a Dilma porventura vencesse, ou o candidato do Lula vencesse, a Dilma eu acho quase impossível. Né? A segunda opção é só o se der um surto nacional. O Ciro eu confio mais porque o Ciro tem cabeça própria. O Lula pode achar que ele é a segunda opção, mas ele nunca seria um teleguiado do Lula. Nunca. O Ciro eu conheço. E sei que ele poderia alinhar-se politicamente, ser leal, ser um monte de coisa. Agora, teleguiado do Lula e de ninguém ele jamais será. Não é a natureza do Ciro. Por isso ele não é o candidato número 1 também. Além de que o PT sabe disso e não quer, e quereria alguém dos seus quadros. Sabe-se também, pelo histórico e pela natureza do Ciro, que ele jamais seria uma vaca de presépio do Lula ou do PT, ou de quem quer que seja, nem do partido dele, quanto mais do Lula. Então, graças a Deus, ele está aqui ainda num país que ainda não está com esse poder todo. Mas se entra um sucessor da linha dele, só para fazer o mandato bucha, e ele tem direito a mais 8 anos para frente, com o pré-sal andando, com a grana rolando, com um monte de coisa, não me admirará, sinceramente, que se esse espírito de agora prevalecer mais 15 anos, 4 do próximo presidente e 8 de um eventual novo governo Lula, o Brasil vai terminar essa história inteira, até mesmo no surto de se tornar potência militar, essa vontade toda de estar no Conselho de Segurança da ONU. Desde o começo. Desde o começo, esse desejo de meter o bedelho, de dizer, não, está tudo errado, o Conselho de Segurança da ONU não presta para nada. Eu estou dizendo há muito tempo que a ONU virou uma ONG das mais safadas, em muitos aspectos. Tem umas coisinhas lá que ainda são legais, o resto é ONG. Mas se é assim, por que ele quer tanto isso? É porque ele quer instrumentar e usar. E por que ele quer? Na ONG, o Conselho de Segurança. Por que essa semana ele diz que o Conselho de Segurança não presta para nada? Se é justamente o que ele quer. O que ele está dizendo é não presta até eu chegar. E por que ele quer chegar? Justamente na área mais nevrálgica dessa história inteira. Num país que, não, graças a Deus, não tem histórico de intervencionismo militares. Numa época em que ele começa a contratar submarino, arma nuclear, não sei o que tal. O que o cara quer, meu irmão? Ele está querendo levar a gente para onde? A pergunta que eu ia fazer. Essa necessidade de se projetar como estadista, como líder reconhecido, de mostrar para o mundo, eu estou aqui, assim, é meio complicada essa pergunta. Mas o que será que ele pretende com isso? Só projeção individual ou então alguma coisa para o Brasil? O apóstolo Tiago nos diz, com verdade, infelizmente, que as guerras procedem da nossa carne. Então, meu amigo, os temas sempre serão os macrotemas. As motivações sempre serão as mesmas que fazem um vizinho querer comer a mulher do próximo, as mesmas que fazem o quitandeiro menor querer ficar com o lugar do quitandeiro maior. São as mesmas que fazem o motorista de táxi que dirige um carrinho ferrado ficar com inveja do outro que dirige um carrão bom e querer chegar lá. Infelizmente militam na carne. Quem é que diz que o Sarkozy acorda de manhã e todo dia diz: eu preciso fazer uma grande coisa pela França? Quem é que diz que na insegurança dele de ser casado com a Carla Bruni,
Ele não diz, hoje eu gostaria de tomar alguma medida providencial que à noite me faça voltar para casa com a minha mulher dizendo, eu adoro você, você é o macho. Aí sai o cara para tomar medidas mundiais, excitado por uma segurança que quer fazê-lo levar um chupão à noite de uma mulher que ele acha que é exuberantemente linda, que não deveria gostar dele tanto quanto diz que gosta, e que ele não tem nem certeza se é dele mesmo ou se é do presidente da França. Fica tudo misturado, meu irmão, e nunca se desmisturou. Nunca houve guerra humana que não tenha tido o seu elemento da mesquinhez mais básica, da infantilidade, pulsando ali, ó. A corrupção interna é muito maior. Muito, muito. E os temas, os macrotemas, escondem mazelinhas, escondem paus de arara, escondem agora todo mundo vai saber. Agora todo mundo vai ver que onde não entrou nenhuma instrução acadêmica cabe toda a inteligência do mundo. As viagens e as elucubrações só Deus sabe. Eu só sei o seguinte, que elas não variam disso. Com exceção das almas iluminadas, o que não é o caso dele. Eu não o chamaria jamais de Mahat Lula. Ele não é um Mahatma. Não é um Gandhi, não é um coração iluminado. Corações iluminados desistem do poder, exercem poder pela desistência do poder. Não é o caso dele, ele quer mais e mais, não é luz que está ali, é ambição. Então ele não é o Mahatma Lula. Como ele não é o Mahatma Lula, é o Lula. E é o Lula, meu amigo. Nesse caso, eu volto para o modo introdutório. Ele, politicamente falando, se tornou a expressão exata do ente marinho, aquático, abissal, de onde ele herda o apelido, que é sem osso, amorfo, mimético, cabe em tudo, tentacular, come por baixo, ninguém vê, inteligente, avessa, desse tamanho, só tem cabeça, mas abraça o mundo inteiro. É a figura do bicho, né? Então, com isso aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia política anti-PT, partidária, antipartidária, não tem nada disso. Eu só estou fazendo como cidadão, com o meu direito de pensar, e emitindo a minha opinião acerca de uma pessoa que eu não conheço só de jornal. E durante 9 anos eu conversei com ela quase todo dia sobre assuntos mais diversos. De modo que, às vezes eu estou na televisão vendo algum programa com a minha mulher e o Lula chega, e eu digo para a Adriana antecipadamente o que ele vai fazer. Ela morre de rir. Eu digo, agora ele vai dar aquela voltinha. Porque eu sei como é que ele funciona. Quanto mais sem graça ele vai ficando, mais ele ri. E se ele vai ficando muito sem graça, quanto mais sem graça, mais à vontade ele fica. Ele ataca na ele ataca na espontaneidade, ele cai no espontaneísmo, aí ele rola pra lá, ele vira pra cá. Quando vocês viram o Lula muito assim, eu sei como é que é. Ele tá meio sem graça. Eu já fiz isso também. Tem alguém que o constrange num lugar. Ele está no ambiente em que ele não gostaria de estar com algumas pessoas ali, e ele dá a volta por cima assim, com essa superioridade do dono da casa. E o Lula, com relação à fé, já que você era o pastor, o reverendo, ele manifestava alguma posição? Ele assistia o Paripense todo sábado de manhã na TV Manchete, no tempo que começava às 8 da manhã e terminava às 11, eram 3 horas de programa por sábado, com uns 42 quadros diferentes. Ele não perdia um. Aí quando acabava o programa ele me ligava invariavelmente, o telefone tocava, era o Lula. Aí conversava sobre o que eu tinha falado, qualquer coisa do gênero, ou se tivesse algum amigo dele em casa, geralmente sábado, antes dele ser presidente, sábado e domingo a casa dele era muito concorrida, muita cachaça, muita buchada, muita comida forte, tem uns compadres que entornam pra caramba, sempre tem uma bolinha ali que rola num cantinho próximo. E então ele ligava, sempre me botava um compadre na linha, ó, fala com esse meu compadre aqui. Aí ó, a figura lá que vinha, falava, aí queria marcar um encontro, outro, aí a cada 2 semanas
a gente se via, ou quando não dava para ser a cada 2 semanas, mas no mínimo uma vez por mês a gente almoçava, e os almoços eram longos. Às vezes eram almoços de 6 horas de duração. A gente se fechava na sala, ele mandava pedir quase sempre frango à cubana, que vinha com muito abacaxi, ervilha, não sei o quê, eu adoro aquilo ali. E ele sempre me dizia, escuta, a gente vai naquele mesmo ou quer pedir alguma outra coisa? Mas eu via que ele era tão fissurado naquele franguinho ali, que eu digo, não, vamos naquele, eu só comi uma vez por mês aqui. Se tivesse comido todo dia, eu estava danado. Mas uma vez por mês, vamos no teu frango. Aí ele dava ordens lá fora para não haver interrupção. Não raramente eu chegava ali 11 horas da manhã, a comida chegava meio-dia, 1h, a gente só terminava às 5 da tarde. E conversas que iam de tudo a tudo. No início eu fiquei muito tempo instruindo sobre a história do cristianismo, que ele não conhecia nada. E ele tinha interesse mesmo? Tinha interesse, porque ele apanhou tanto em 89 naquela campanha para o Collor, da Universal, do Macedo, dos evangélicos todos. O diabo foi chamado de tudo, ele ficou tão chocado que ele queria entender por que ele era objeto de ódio. Repulsa. E aí eu disse, olha, se eu te der um contexto imediato aqui, você vai entender um tópico. Você precisa entender uma história maior para compreender essa viagem, como é que esse povo entende, pensa a vida. Aí foram 2000 anos de viagem. E ele é um cara que aprende com certa rapidez. Se você chegar hoje lá para ele perguntar os nomes dos implicados, ele não lembra de nada. Mas o veio da viagem ele não vai esquecer nunca mais. O que o ajuda enormemente. Ele não pode te dizer muito sobre Lutero, mas ele sabe o que aconteceu. Ele não pode dizer muito os detalhes da coisa, mas ele entendeu os significados das rupturas. E assim por diante. Ele não pode falar muito sobre doutrinas pentecostais, mas ele distingue um histórico de uma linha pentecostal, como ele distingue a linha neopentecostal de uma outra. Então, nesse sentido, ele ganhou algumas percepções. Eu estava tentando fazê-lo entender as diferenciações do mundo islâmico, que também o cara olha daqui é um pacotão só, não sabe as milhares de divisões, de partimentos, de coisas assim. Eu fiquei no pé dele uns 3 ou 4 anos, estimulando-o a aproveitar que ele tinha perdido aquela eleição e mudar-se para os Estados Unidos para ficar uns 2 ou 3 anos aprendendo inglês como segunda língua. Falei, se você quer ser presidente da República do Brasil num mundo como este, você não deverá ser presidente do Brasil, não deveria, sem poder se comunicar pessoal e particularmente, íntima e silenciosamente em inglês, com qualquer pessoa da terra que você queira, sem precisar levar esse espião autorizado, que hoje em dia é o Amorim, porque ele está sequestrado agora, porque o Amorim já deve ter ouvido todas as conversas do céu e da terra, coisas republicanas e não republicanas. Eu que nunca fui nada, já ouvi até não poder mais dele. Imagina quem não faz outra coisa a não ser Arão dele, boca e ouvido para lá e para cá. O que não ouviu. É um superpoder na mão desse homem. Aí ele disse que ia a filha dele, que foi denunciada ao público no tempo da campanha do Collor. Lembra. Que ele adotou a menina, ele tinha relação com a garota e tudo, mas depois daquilo ficou uma coisa muito mais forte. E ele a mandou para estudar inglês na Europa, aprender nos Estados Unidos, em Nova York, botou na casa de um compadre do PT e tal. E foi nessa época que eu disse, aproveita e vai, mano. Vai logo, porque você vem aqui de 2 em 2 meses, faz uma festa e ninguém nem sabe que você está estudando lá. Mas vai, porque se esse negócio te alcançar e você virar presidente do Brasil, o inglês é o Esperanto que se fala no mundo.
Hoje ele deve sentir uma falta enorme dessa que seria a alternativa de estar conversando aí para todo lado. Não sei se seria bom para nós, né? Porque ele verdade, podendo né? falar sozinho com essa moçada toda no particular, eu não sei o que ia estar rolando. Cara, não sei se, já que a gente tá rolando nesse assunto, tem duas perguntas aqui que se encaixam um pouco no que a gente tá falando. Uma delas é por que hoje, como é que está hoje o seu relacionamento com o Lula? Ou ele está completamente rompido nesse sentido? Nós nunca Você, rompemos formalmente nada. Sim, mas vocês tinham uma proximidade Eu é maior. que me afastei totalmente dele e disse a ele que não quero papo. E quando foi que eu disse isso a ele? Eu disse a ele no dia que ele me traiu muitas vezes naquele episódio lá. Sim, no dia que eu contar a história inteira, o Lula vai dizer desculpe a vergonha, porque ele foi cretino. E eu não sabia. Eu não quero repetir a história aqui. Mas ele foi cretinaço. Como ele tem sido com um bocado de gente aí. Os grandes amigos A gente dele. imagina, né? Essa história toda aí. Não tem muito pudor para enfiar o tarugo e depois te dar um beijo na boca e continuar dizendo que você é o melhor cara do mundo. Mas, para mim era uma conversa, vou resumir aqui tudo. Quando houve o que houve, ele vinha, para mim, ele me ligava nos Estados Unidos e dizia, olha, nós estamos contigo e tal. No jornal ele só dizia outra coisa. Depois o Nilo Batista, quando teve acesso aos primeiros autos com depoimentos, que me mostrou quais tinham sido os depoimentos do Lula, a primeira vontade que me deu foi sair de casa, ir lá na casa dele e espancá-lo de tanta mentira que eu tinha visto o cara contar. Ele sabia a história inteira e inventou uma história que o eximia, ele ficava assim, de ético, e me jogava num fogo que ele sabe hoje, sabe amanhã, sabe qualquer outro dia da vida dele, que eu não tinha nada a ver com aquilo, e como foi que eu fui me enfiar naquilo por insistência, loucura e armação deles. Mas até aí tudo bem. Eu me acostumei tanto na vida a entender como é que os jogos são, que o meu raciocínio foi o seguinte, eu não tinha nem que ter posto o pé aí. Já que eu botei, o idiota sou eu. Eles estão fazendo como eles fazem. E sinceramente falando, eu não fiquei com nenhuma amargura. No ano de 99 eu falei com ele várias vezes, ele já tinha feito isso, os depoimentos estavam dados, mas eu disse, ele está se salvando. Não vai me ajudar mesmo. No ano 2000 também tive o mesmo raciocínio, deixa para lá. Aí chegamos em janeiro de 2001, fevereiro de 2001, foi quando eu, pela primeira vez e única, expressei a intensidade do que eu estava vendo e sentindo para ele com toda a energia possível. Foi quando me ligaram, porque o JB tinha publicado lá na primeira página uma matéria que dizia que eu, a Bin Laden e Saddam Hussein tínhamos nos unidos para internalizar 35 milhões de dólares para a campanha do Lula no Brasil. Quando na realidade foi ele que chegou na minha sala dizendo que o Gaddafi queria dar esse dinheiro para ele. No dia que ele ficou sabendo do dossiê Caimã por uma outra pessoa que não fui eu, que eu nem na sala estava no banheiro, e nem sabia que iam falar disso, porque ninguém me avisou que iam falar disso, e eu sabia disso, nunca falei disso com ele nem com ninguém. Isso era um assunto que não estava na minha cabeça. Aí quando eu volto, tá rolando já o assunto do dossiê e ele com essa história de que o Gaddafi tinha essa grana para ele. Se esse meu amigo sabia como internar esse dinheiro. Essa é a história. Um ano e meio depois, quando a história foi descoberta, onde é que ele colou a história? Em mim, que tinha virado um mata-mosca. Sabe esses papéis de bar? E tudo que é mosca, tudo que bate ali cola, eu virei o mata-mosca. Aí não, joga na conta do Caio. Na conta. Vai saindo de uma entrevista na rádio CBN, vê um repórter lá, joga o microfone, que é uma arma desgraçada, na cara dele. Ele surtou e foi o Caio.
Aí veio o JB dar a matéria e o resto da mídia veio confirmar. O Globo achou tão surreal a história que não teve coragem nem de dar a matéria. E como é que você ficou sabendo da notícia? Porque o JB deu a primeira página. Você abriu o jornal num dia? Não, eu não lia jornal. Eu estava com tanto trauma de jornal que eu fiquei 3 anos sem ver o Jornal Nacional, sem ouvir aquela música desgraçada, que me lembrava, que me dava urticária só de ouvir aquilo ali. Então, me ligavam para dizer, senão não ficava nem sabendo. Aí eu fui ver o JB, tá lá. Aí eu liguei pro Lula na hora, na casa dele, aí atendeu a Marisa. Loucura, né? Aí eu, Caio, tudo bom, não sei o quê, puxa vida, você sumiu, a gente tá com saudade, não sei o quê, mas eu não tava pra conversa nenhuma com ninguém. Eu falei, Marisa, cadê o Lula? Tô ligando pro celular dele, cai em lugar nenhum, não, mudou depois, agora aqui, mudou o telefone, anota o número novo. Aí eu liguei. Aí ele atendeu, ele devia estar dentro de um carro com a janela aberta, porque tava uma barulheira assim de estrada. E ela me disse que ele estava indo de São Caetano para São Paulo, para a sede do PT. Aí ele, ô meu irmão, meu companheiro, meu querido, você desaparece e tudo mais. Eu digo, eu faço bem desaparecer e eu estou te ligando para dizer o seguinte. Eu não sei quais são os seus problemas, mas os meus são inúmeros. E com exceção de um deles, que diz respeito à minha vida pessoal, meu divórcio, os outros todos têm a ver com vocês. Eu não os criei, eu fui idiota para permitir a aproximação de vocês com essa miséria na minha vida. E hoje eu abro o JB e vejo isso, e você sabe qual é a história. A história, aí eu comecei a contar a história. Quando eu narrei 30 segundos de história, ele que com a justa paranoia de se pensar gravado de manhã, de tarde, de noite, pelo amor de Deus, para, se você falar isso eu nunca mais vou ser eleito nada. Para, desculpa, eu pisei na bola, eu vou te ligar de um outro lugar mais seguro, não sei o que, mas eu vou dar um jeito nisso, me perdoa. Aí me ligou de um outro lugar, dando aquela explicação que não é, seria explicação para a irmã Dorothy, que não está acostumada, não estava com tanta mídia. Mas para um cara como ele, isso não seria justificativa para mim. Só porque me enfiaram o microfone na minha cara? Você vira para lá, meu mano. Agora, não, puseram na minha cara, eu fiquei sem saber o que falar, quando eu vi, saiu aquilo. Me perdoe, eu digo, olha, você vá e corrija. Nos mesmos tamanhos, nas mesmas coisas, eu não vou nem entrar com ação nenhuma, você vai lá e corrija. Aí no dia seguinte saiu lá a matéria, um desmentido, não sei o que e tal. Naquele dia eu disse a ele, olha Lula, nosso assunto está encerrado, que a gente tinha que tratar, tratamos. Aí quando eu mudei para cá, e ele já era presidente, eu li no Globo, antes de eu mudar um pouquinho, que aquela história toda estava sendo reavivada e ficando cada vez pior para mim, sob os auspícios do Lula. Sob os auspícios do Fernando Henrique, que foi quem moveu a ação, ele deixou o negócio ficar quase morto lá. 2004? Aí o Lula entra em 2003, né? 2003. 3 meses depois o negócio começa a reviver, ficar pior. Eu fiquei muito chateado. Eu falei com 2 irmãos e um deles estava bastante próximo ao PT, e ao secretário do Lula, e o Gilberto, e um outro bastante envolvido com um programa aqui do Palácio do Planalto, do governo Lula. E eu falei com ambos e disse que os queria como testemunhas de uma conversa que eu gostaria de ter, ou com o Lula ou com o secretário dele, sobre aquele assunto. Aí ambos foram comigo, nós fomos juntos. E aí nessa conversa, eu sabia que estava todo mundo ouvindo, gravando, sabendo. Eu narrei para o secretário particular da Presidência da República, para o Gilberto, que tem origem evangélica, a história inteira, sem poupar nada. Ele anotou, levantou a sobrancelha algumas vezes, reconhecendo
que só mesmo alguém que tivesse vivido aquilo poderia saber aquelas nuances, detalhes, apelidinhos, coisinhas que só rolam nos bastidores, que eu jamais saberia se não tivesse sido como foi. Eu vi que ele foi levando sustos. E que foi implicando gente que ele jamais imaginou que pudesse estar implicada na história, dali, da intimidade palaciana. Depois ele me fez confissões na presença desses dois amigos, que de fato a coisa tinha mudado muito lá, que nem ele estava reconhecendo companheiros de anos e anos a fio, que tinham surtado no poder há meses só de posse. E ele me falou. E ele sabe que me falou. E há testemunhas de que ele me falou. Logo depois entra o Márcio Tomás Bastos, a gente já se conhecia de outros carnavais, entrou do nada. Quando o Gilberto quis fazer uma atualização nele sobre o que estaríamos conversando, ele disse que não precisava, dando a entender que já sabia. Aí eu só disse, olha, eu só quero que resolvam isto, isto, isso. Ele falou, fique tranquilo, porque é uma loucura o que vocês estão fazendo, ou deixando fazer. Bom, aí eu botei um amigo meu, advogado, aposentado da Polícia Federal, presbítero da 314 da Igreja Presbiteriana de Brasília aqui, para olhar a situação, porque tinham criado um outro processo numa outra vara, lá numa outra instância. Aí ele foi, procurou lá 2, 3 semanas no negócio e me disse, olha, não sei o que houve, desapareceu de todos os autos. Porque eu não chantageei nem ameacei ninguém, mas eu disse ao Márcio Tomás Bastos, tudo o que eu disse ao Gilberto aqui, sobre essa história, acerca da qual eu estou me contendo desde o final de 98, apanhando igual um cão doido, pirento na rua, para mim chega. Eu não tenho por que ter esse compromisso. Não existe isso. Se continuarem com a mentira, eu vou contar a história toda. E não faltam interlocutores, mídias desejosas de tornar isso a coisa mais pública possível. Vocês sabem disso. Para mim, chega. Dei um jeito nisso porque a minha cota estourou. Agora é com vocês. Aí procuraram lá essa segunda invenção e não acharam. Passaram-se uns meses, não mais do que um ano. Veio, sei lá, um ano e pouco, veio a história do Roberto Jefferson. Aí sim eu já estava direto aqui na academia de tênis, quando recebi alguns telefonemas de gente próxima, amiga e tal, dizendo que seria legal se houvesse uma conversa, isso e aquilo. Aí nós marcamos uma conversa. Aí eu cheguei lá, ele estava com aquela mídia toda em cima. Eu achei que era o pior dia e hora para ter ido ali. Eu digo, tudo que eu não preciso desse tipo de associação agora na minha vida, eu livre dessa história, de repente se jogar dentro desse redemoinho. E fiquei considerando se aquela conversa deveria ou não acontecer. Ele atrasou meia hora, nós marcamos acho que 11 horas da manhã, 11h30 por aí. Aí deu meio-dia. E o Gilberto me disse, olha, o presidente está terminando esse negócio, atrasou mais meia hora, ele quer saber se você pode esperar mais meia hora. Porque ele quer te ver, abraçar, almoçar, conversar, botar as coisas nos lugares. E eu tinha marcado um almoço na academia de tênis com o Ricardo Barbosa e o Rubem Amorese, 13h. Aí eu cá comigo pensei, eu não vim aqui para isso tudo, não estou querendo nada disso, não pedi essa história, não estou desejoso dela, estou no lugar errado, com mídia beça aí, esses repórteres todos me conhecem, eu entrei por trás, vou sair inevitavelmente pela frente, se eu ficar para conversar com ele, almoçar com ele, no meio dessa confusão toda de mensalão, ainda vão misturar com as memórias recentes do meu vínculo com ele, o que isso vai produzir como termo político? Qual o ônus que eu vou estar pagando amanhã por isso, sem ter nada a ver com isso? Por que eu vou sair do meu caminho por causa de uma estrada? Isso aqui é estrada, não é o caminho, meu caminho não é esse. E eu ali raciocinando isso tudo, aí veio um... Gilberto, só mais um minutinho, daqui a 20 minutos vocês vão se encontrar. Eu peguei e falei, olha, Gilberto, você diga a ele que eu deixei um grande abraço, está tudo limpo, perdoado, não tem nada com isso.
Agora, eu realmente não estou sentindo que seja assim. Eu marquei o encontro com 2 pessoas, não estou disposto a ligar desmarcando, não é um bom dia, não é uma boa hora, não é uma boa circunstância. Para ser franco, eu acho que não é bom nem a gente se ver enquanto ele for presidente da República. Então, o que eu penso sobre esse caso está aqui escrito num papel, está lá no meu site também o que eu penso. Eu não tenho nada a dizer a ele, eu não sei. Isso o que eu vou dizer a ele não é o que ele vai acatar, porque o que eu estou dizendo aqui é o pensamento do Evangelho. E o pensamento do Evangelho é antitético do ponto de vista do pensamento político. O Evangelho é Evangelho, não é Maquiavel, ele está seguindo Maquiavel, eu estou seguindo Jesus Cristo. Então o que eu estou dizendo aqui é um desencargo de consciência de quem não tem nenhuma convicção de que ele vai querer andar um passo nessa direção. Então, deixa para lá. E Deus proverá. Que Deus o abençoe, eu estou indo. Aí ele ainda insistiu um pouquinho, espera só mais um pouco, eu disse que não, fui embora. Os 2 amigos ficaram lá, eu não sei, mais 5, 10 minutos e foram embora também. E eu fui almoçar com o Ricardo Barbosa e o Rubem Amorese, aos quais eu já não via àquela altura há uns 7 ou 8 anos. E de lá para cá eu só recebi uns 2 recados do Lula. Uns 2 recados, de assim, tipo, sei que você está aí, quando você quiser apareça. Isso aí já 2 vezes me disseram. E outro dia alguém me disse que ele comentou que tinha me visto pregando na televisão e que tinha sentido muita saudade, não sei o que e tal. Do Lula é só o que eu sei. Não duvidaria nada se ele assistir muito mais do que a gente imagina, estando em Brasília, né? No passado era um hábito durante 10 anos. Como tem senador dessa que assiste, um bocado de gente. Eu encontro com eles aí na rua, nos aeroportos, nas esquinas, não sei o quê. Quase todo mundo vem e me diz que a esposa não deixa ele perder. Olha, minha esposa adora o senhor, adora o senhor, não perde o senhor domingo. Ela me acorda e diz, fulano, assiste o Caio. Aí eu digo, tá legal, é tua mulher, né? Eu já tive contigo em aeroporto, eu já vi esses políticos todos parando para falar contigo. E sempre é a mulher que diz pra eles não perder. Eu digo, eu sei, meu irmão. As mulheres são devotíssimas, realmente. Dizer, eu também assisto. Ela tem que ser a esposa, que o chamou, que faz bem para a alma dele. Porque ele dizia, olha, eu adoro te ouvir, levante e ouço. Alguns, só os bem machos é que dizem isso. A maioria é a filha, a avó, é a mãe que recomenda. Tem um assessor que me liga todo domingo de manhã. Vai começar o programa do Pastor Caio, assista. Aí eu assisto, né? Aí você assiste. Pastor Caio, só para lembrar aqui, teve aquele processo movido pelo FHC, o senhor falou que chamaram o senhor para dizer que foi arquivada, ou foi arquivado formalmente o processo? O processo ainda não terminou. Ele só foi morrendo. Ele foi morrendo porque o FHC, que foi quem o moveu, usando o Ministério da Justiça, à época, para fazer o processo, para mover a ação, uma vez movida a ação, eles não tomaram mais nenhuma ação no sentido de fazê-la andar. Ao contrário, me parece até que recomendaram a lentidão. Porque ele ficou mais 4 anos na presidência da República depois daquilo e o processo não andou. Eu fui chamado para depor antes de haver processo. Quando a Federal, quando o assunto ainda estava naquela especulação da mídia, e a Federal me chamou, eu estava nos Estados Unidos, vim aqui depois lá umas 5, 6 horas. Contei a história inteira e nunca mais me chamaram para nada. Meus endereços sempre foram públicos, tudo meu sempre foi muito claro, qualquer um queira me achar, me acha com facilidade. Nunca recebi um comunicado, uma notificação para nada. Já estava morando aqui em Brasília há algum tempo, quando há uns 3 anos mais ou menos, ou 4 anos,
o meu amigo Rogério Vilas Boas, aqui de Brasília, nosso irmão lá, amigo querido, me ligou e disse, olha, ele é sobrinho por afinidade do Eduardo Jorge. Eduardo Jorge. É isso que eu estava lembrando. Que foi secretário-geral da Presidência da República. E aí ele disse, olha, o Eduardo está querendo falar com você, o presidente Fernando Henrique quer se comunicar com você. Então estou lhe dando seu telefone. Estou dando seu telefone ao Eduardo. Aí o Eduardo me ligou e para dizer que ele ia representar o Fernando Henrique no dia seguinte ou dias depois para depor como preposto Fernando Henrique a respeito do assunto e que o presidente Fernando Henrique teria dito a ele para ir depor me eximindo de toda e qualquer responsabilidade, porque era a convicção do presidente Fernando Henrique que eu tinha sido usado na história e que ele tinha conhecimento de que os fatos eram outros e que, no que dizia respeito a ele gostaria de me eximir de toda a responsabilidade em relação àquilo. Aí o Eduardo me contou a história, eu agradeci, ele foi depois, me mandou por e-mail o documento digitalizado com o depoimento dele todo, me eximindo, e aí marcamos naquela mesma semana uma noite para irmos jantar. E aí fomos, eu, a Adriana, ele, o Rogério, a mulher do Rogério, a Marcelinha, nos encontramos no restaurante lá no Leblon, batemos um longo papo, conversamos sobre o assunto e ficou aí. Depois disso eu falei com o Eduardo Jorge umas 2 vezes, eu creio. E aqui em Brasília, o Eri Varela, que é um advogado respeitado aqui, amigo do Rogério Vilas Boas, que acabou se tornando meu companheiro, foi quem se dispôs a acompanhar essa causa. E a última informação que eu tive dele, eu não pergunto nunca nada disso, para mim essa coisa está mais do que morta e sepultada, mas a gente almoçou há 2 semanas atrás na casa do Rogério, e o Eri me disse, reverendo, eu estou indo a São Paulo semana que vem, só para dar uma olhadinha final no processo que está apagando a luz, mas eu tenho que ir lá dar uma apagada. Qualquer coisa, o senhor quer dizer alguma coisa a mais? O senhor quer dizer, eu lá quero dizer nada, eu quero que você fique calado. Cabeça apostólica. Eu quero que você dizia, o amor de Deus seja com todos. Amém. Ponto final. Então é basicamente isso, né? Ô Caio, tem algumas pessoas aqui perguntando, já várias fizeram essa pergunta. Já que o tema tem sido esse, o que você acha de uma liderança cristã no Brasil como possibilidade de presidir? Deus me livre. Deus nos salve. Deus nos salve. Seria pior do que um Lula. Quando Jesus disse o meu reino não é desse mundo, de algum modo ele disse que ninguém que tenha de fato o reino de Deus no coração vai conseguir ser rei dessa terra. É uma proposta vazia em si mesmo. O que é uma liderança cristã? Só teria sentido se fosse para vocês viver as implicações do reino de Deus. E que num ambiente é possível? Se o próprio Jesus disse que ele não teria essa pretensão, porque não existia esse nicho de realidade no ambiente político do mundo, quem é esse cara que vai dizer, olha, eu quero ser presidente da República só porque eu sou cristão e eu vou, como cristão, fazer a maior diferença? Mentira. Ele não vai fazer a maior diferença. É mais honesto ele dizer que ele quer ser presidente da República porque, como ser humano, ele tem boas ideias, tem bons programas, tem bons projetos. É legítimo ter bons projetos, bons programas, bons desejos, boas intenções. É legítimo, ele não precisa ideologizar, porque o problema todo de misturar reino de Deus com política, com isso tudo, é que Deus é ideologizado sempre no processo, sempre foi, nunca deixará de ser. A história bíblica inteira mostra Deus ideologizado. Deus só não foi ideologizado enquanto Abraão caminhava errante.
Na hora em que eles começaram a botar o pé num chão físico e fixo, não houve nenhum ânimo divino para organizar politicamente nada, porque a primeira organização política significaria a ideologização do nome de Deus. A bagunça dos juízes ainda era melhor do que uma monarquia organizada. Essa é a mensagem ali. Aí quando vem a monarquia organizada, você vê como Deus briga contra. E disse, olha, de algum modo a gente está virando uma página e nunca mais será a mesma coisa, como nunca mais foi. Tudo foi ideologizado, até Davi ideologizou Javé. Os reis de Israel todos ideologizaram Javé. Os exílios aconteceram por idolatria de um lado e ideologização do nome de Deus do outro. O que é a ideologização do nome de Deus? É todo o movimento de sacerdócio no templo e de falsos profetas em conluio com a intenção política. Isso é ideologização, não é marxista a ideologia, nem é capitalista. Isso aí é coisa recente. Mas ideologização existe desde sempre, de controle político. Você vê aí o processo inteiro de acompanhamento da Bíblia, você vê que todos os grandes momentos de algum tipo de poder espiritual visível foram logo cooptados por algum poder político que destruiu a manifestação espiritual genuína até então. E deu um caso que seja a exceção cabal à regra por uma geração inteira. Não existe. Aí você vê em Jesus no Evangelho, é justamente isso. Entre vós não é assim. Os reis da terra fazem assim, vocês não fazem assim. A política de Jesus é outra, totalmente antagônica. É totalmente outra. O meu reino não é deste mundo e as propostas são distintas. Bom, agora, se o cara quer ser presidente da república, rei da terra, seja lá o que for, bote a cara para fora, seja macho. Digo, eu tenho um programa, eu tenho um projeto, é legítimo, é genuíno. A nossa querida amiga Marina Silva é uma cristã das mais genuínas que eu conheço no país. Gente boníssima. Agora, eu vou votar nela, não é porque eu acho que ela vai ganhar, nem é porque eu acho que ela seja, dentre todos, o mais competente. Eu vou votar nela, entre outras coisas, porque ela não chegou até onde ela chegou, em momento algum, dizendo em nome de Jesus eu estou aqui. É verdade. É a maior qualificação dela, é macha. Né? Está ali para o nome da consciência dela, é acriana, é brasileira. Isso é que é santo. Aí eu respeito esse cara macho, que bota a cara para fora e diz, sou eu que creio assim. Se aquela convicção foi herdada do Evangelho, é um problema dele. Ele não faz daquilo ideologia e nem ele fica querendo mobilizar os idênticos para fazer daquilo uma marcha para Jesus. Então, porque se entrar esse processinho, meu amigo, corrompe qualquer coisa. Corrompeu tudo, porque quem é que será a exceção? A gente tem 2000 anos de regra. Quem é que quer ser a exceção a essa história? Se apresente. Eu vou bater nele enquanto ele estiver lá, e eu estiver vivo aqui. Se ele estiver lá como presidente de Jesus, eu vou bater nele mais do que no diabo. Ele pode ter certeza disso. Porque eu prefiro um ateu honesto do que um crente perdulário, se escondendo atrás do nome de Jesus para fazer suas falcatruas, porque não tem a coragem de botar a cara para fora e acertar como homem e errar como homem, sem usar o nome de Deus como ídolo, como escudo para essa safadeza que não para nunca. Isso está tão manjado, esse tipo de comportamento, que hoje em dia a bancada parlamentar evangélica nem se assume mais com esse nome, né? Eu tava vendo. Eles se assumiram em 82 até 88, era bancada evangélica, aí roubaram a beça, usando a Confederação Evangélica Brasileira, roubaram muito. Aí a gente denunciou, foi aquela história toda, acabou a Confederação. Aí surgiu o Centrão. Aí o Centrão ganhou uma grana naquele período ali. Tal. Aí veio depois os anões do orçamento. Tudo evangélico. De crente. Só pastor da Assembleia, não sei o que, papapá. Aí outro escândalo.
Aí surgiu a EVB em 91 com uma definição ideológica, de identidade anti-ideológica em relação a esses conluios desse pessoal supostamente cristão evangélico com esses esquemas de poder. Então o desconforto deles cresceu imensamente naquele período, porque de 15 em 15 dias eu dava uma entrevista para o Bom Dia Brasil e o tema podia ser qualquer um, inclusive esse, eu não poupava. Era uma cacetada ali que estourava tudo ali no Congresso. Nas outras mídias nacionais, toda semana, nos jornais toda semana, nas revistas toda semana. O cara levantava a cabeça ali em nome de Jesus e fazia uma bruxaria, eu dava uma cacetada daqui, sem precisar mencionar o nome dele, só dizia: quem faz isso está agindo contra o Evangelho por causa disso, sem nem mencionar o nome dele, mas a foice passava. Aí todo mundo já de cabeça baixa. Então você imagina, durante o tempo em que eu estive ali fazendo isso, os ódios que eu não granjeei. Na hora, meu amigo, que chegou 98 e que aquela foicezinha discreta de mídia que passava por cima dizendo isso não é evangelho, isso não é evangelho, isso não é evangelho, foi tirado, os caras vieram para me decepar vivo, né? Agora, eles aprenderam a lição. Aprenderam que até por esperteza e malandragem é melhor fazer a safadeza deles em nome do partido deles, porque fica mais diluído do que fazer em nome da bancada evangélica, que junta logo a gangue toda e todo mundo sofre junto. É. E como eles não são unidos entre eles mesmos, eles se odeiam até mais do que odeiam os inimigos políticos não religiosos do Congresso, essa moçada aí chamada evangélica se detesta. Eles pertencem a nichos diferentes, grupos diferentes, com interesses diferentes. Tem um querendo canal de televisão para sua denominação, o outro está querendo todos os mesmos canais para dele, o outro para dele, o outro de rádio, o outro, porque crente vai para lá só para pegar canal de televisão, de rádio, concessões, só o que eles querem são concessões. Então fica aquela guerra de foice no Ministério das Comunicações, se odiando com raiva, porque o outro tem mais poder, chegou antes, aquela coisa toda. Eles se unem sem nenhuma unidade, apenas para essas questõezinhas morais que são os deuses dos crentes. Né, os temas do pinto, da genitália, dos gays, do não sei o que, aí isso une. A cruz de Cristo para eles é o pênis, a genitália, e é o polo de convergência, é um pinto. Se o assunto for pinto, todos os crentes unidos. Se o assunto for genitália, todos os crentes unidos. Se o assunto for o ânus do doutor Jajá, todos os crentes unidos no Congresso. Coisa, né? Em torno desses temas morais. Eles se reúnem. Agora, em torno dos outros temas da vida, eles estão divididos até a morte. E com muita raiva. A última vez que eu participei de uma discussãozinha dessa foi no gabinete da Marina Silva, com um representante da Universal do Reino de Deus, um dia antes do Silas Malafaia vir aqui fazer uma mobilização anti-gay. Os homossexuais. Anti-gay. Aí esse cara estava lá com um pacotão daqueles miseráveis nazistas, homofóbicos, e a Marina, muito sabiamente, naquele jeitinho dela, perguntou se eu poderia ir lá participar de uma conversa íntima. Aí eu fui, éramos ela, eu, esse indivíduo, um assessor dele e 2 assessores da Marina. Aí o indivíduo abriu lá o leque de questões dele. Ela muito na dela, falou: reverendo, o senhor gostaria de considerar alguma coisa sobre o assunto? Aí eu fui desconstruindo a tese todinha do cara, com muita calma. Aí no final eu falei: olha, se você quiser ir lá amanhã gritar em defesa disso, vá, mas vá sabendo que você vai gritar em torno do nada. Porque veja que essa tese não resiste a esses petelecos aqui. Sem falar que essa sua tese, que do ponto de vista imediato é homofóbica, é anti-gay, de fato ela está sem querer abrindo espaço para outras coisas que vocês temem mais do que isso.
Olha só, se isso aqui prevalecer, vocês aplaudem contra os gays. Mas olha só o que abre de espaço para poder fazer isso aqui acontecer. Olha só os outros espaços que abrem nessas outras áreas que vocês nem veem. E que aí sim, do ponto de vista do evangélico, são horrorosas. Mas para defender uma causa moralzinha do pinto, que é uma fobia evangélica, vocês estão abrindo concessões enormes a coisas que farão mal ao evangelho e à cidadania brasileira. Em muitos outros aspectos. Vejam o que o imediatismo dessa fixação faz e a burrice que causa. Engolindo camelos e coando mosquito. É, sempre. Engolindo o cumelo. Né? E tão ideológica quanto a outra. Muito mais, porque é feito em nome de Deus. Não há nada feito em nome de Deus que seja menos ideológico do que qualquer ideologia sem Deus. Ideologia com Deus é a ideologia. Essa história de ideologia está me remetendo aqui a um episódio que aconteceu umas 3 semanas atrás, com licença de contar. Você falou da Marcha para Jesus, citou. E eu fui convidado a tocar dia 7 de setembro, né? Lá no Jardim Gá, um evento organizado pelas igrejas, e que tinha a Renascer por trás ali dando um apoio, mas a Renascer é quem detém a logomarca, né? A marca inglesa. Isso. E eles pegaram a grife, eles registraram a patente no Brasil. Registraram a patente da marca Brasil. Mas eles não estavam organizando nada e a gente iria tocar no evento. Acabou que foi ficando tarde porque o bispo do local exigiu que a banda lá tocasse, senão acabava o evento, senão parava o evento lá, então a gente ficou sem tocar. E a gente seria um dos últimos, né? A gente acabou recebendo alguma coisa. Esse tipo de evento é sempre uma furada. E a gente vê nitidamente aí a questão da competição, da falta de interesse. Do interesse. Qual é o interesse realmente que dá por trás, a motivação? Que tá por trás? Isso agora aqui que está morrendo, né? Mas a Marcha para Jesus já teve os seus auges. Já. E ela era no ano, a hora em que o Estevão mais arrecadava grana. Porque aquele 1 milhão de pessoas que iam para a rua ali em São Paulo, de todas as denominações, todo mundo crente que estava marchando para Jesus, estava marchando para o Estevão. Era naquela hora ali que o Maluf botava 2, 3 milhões, que o prefeito colocava mais tanto. O Estevão saía dali, meu amigo, farto de grana até não poder mais. Essa massa Forrado, Jesus porque era a hora da troca. Aí o prefeito vai e fala, o candidato a governador, era um desfile político, um presépio. Cada um que falava ali pagava uma grana. Em nome de Lamartine Pozella ficava com ódio do Estevão Hernandes, porque ele queria ser o único candidato a subir ali a falar e sem pagar, né? Sem pagar. E aí para o Estevão não existe isso. Qualquer um que suba paga. E o Pozella fazia de tudo para ser o candidato exclusivo e nunca conseguiu ser e nunca conseguiu não pagar. O irmão dele sempre morria com uma grana preta lá. Pelo menos era a queixa que ele me trazia. Ainda bem que é Marcha para Jesus. Máfia para Jesus. E musicalmente é uma furada, porque você não dá o recado, você fica pressionado pela multidão de gente que vai tocar, então você não pode deixar a peteca cair em termos de entretenimento. Você tem que uma banda atrás da outra cantando 3 músicas, você tem que manter só a adrenalina lá em cima. Então, assim, é uma coisa sem propósito nenhum. A gente só vai porque, infelizmente, a gente tem se metido, né, ainda nessas coisas, se bem que a gente parou de fazer bastante tempo. Isso começou purinho na Inglaterra, com o pessoal que eu conheço, gente crente. Mas não durou 3 anos purinho, nem na Inglaterra. Logo o pessoal político foi se mobilizando, Aí, meu amigo, foi virando um movimento mundial. O lugar onde mais pegou fora da Inglaterra foi o Brasil. O Brasil é disparado campeão de Marcha para Jesus no mundo, de mobilização de Marcha para Jesus. Depois vem a Austrália, alguns outros assim. Nos Estados Unidos nunca emplacou. Em Brasília, no começo da década de 90, teve um boom, né? Foi, no Brasil inteiro. Na esplanada dos ministérios. O auge no Brasil foi São Paulo, disparado.
Belo Horizonte. Belo Horizonte, segundo lugar. O Rio nunca emplacou muito, Carioca não é muito desse negócio. Brasília deve ter ficado em terceiro lugar, depois cresceu um pouco para o Nordeste, aí iniciou o processo descendente. E somente São Paulo mantinha ainda altos índices de mobilização, por causa da Renascer, da rádio, da TV e do banditismo pastoral, que nessa hora em São Paulo é muito mais unido do que na maior parte do Brasil. As associações bandidas de pastores em São Paulo se unem forte e densamente quando o interesse é político e financeiro. E nesse sentido eles são bem paulistas, ou seja, são homens de negócio mesmo. Você vê que quando a mentalidade do homem de negócio fica maior do que a mentalidade do pastor homem de negócio, porque quando o cara ainda dá mais valor à vaidade pastoral dele do que ao ganho ministerial financeiro, fica como no Rio de Janeiro. Os egos ainda são maiores do que o interesse econômico financeiro comum. Aí, o Silas vai estar, eu não vou estar. O fulano vai estar, eu não vou estar. Ficam aquelas brigas, aí não forma o bolo que vai fazer o prefeito botar mais grana, que vai fazer todo mundo ganhar mais dinheiro. Agora em São Paulo não, o espírito de negócio é muito maior. Eu detesto o Estevão, não sei o que, papapá, mas vai entrar uma bolada e eu vou querer ter uma parte nisso. Vamos nos unir nesse projeto. E é assim que funciona. E eles sabem disso. Sabem. A minha tranquilidade de ficar falando isso aqui, que aqui não tem fofoca. Exato. Só tem o que todo mundo sabe. Sabem os implicados, sei eu. E não tem nada novo. O meu livro Confissões de um Pastor já dizia tudo isso, que o povo não lembra. Eu me sinto um grande repetidor. O tempo acabou, né? Acabou. Agora, querido André, você tem que prometer que vai voltar pelo menos uma vez por semana, rapaz. Eu prometo que eu vou voltar. Não sei se uma vez por semana se vai dar, mas eu vou tentar. Então fica duas, cara. Já que uma não dá, fica 2 vezes por semana. Você não sabe se uma, então fica logo hoje para amanhã. Já fica aqui. Já dorme aqui. Dorme aqui, amanhã você já está aqui, não tem nem... À noite tem aí o Caminho do Discípulo, ele aproveita. Toca junto com o Jack. Isso. Sentam ali, fazem um sonzinho. Maravilha. Gente querida, a gente vai parando por aqui. Eu recomendo que à tarde, se você desejar assistir, assista. O programa de hoje não trouxe nenhuma edificação espiritual. De repente até houve. Será que eu tenho que voltar? Teve muita gente aqui que parabenizou, né, agradeceu. Alguns falaram, poxa, e as perguntas, como é que ficaram? Mas na maioria o pessoal disse que foi muito bacana e edificante. Pô, se a gente não morrer de hoje para amanhã, as perguntas podem entrar amanhã, né? Amanhã a gente responde algumas. Pelo menos uma entrou. A questão da liderança cristã. Hoje foi muito assim, o cardápio foi frutos do mar, né? Foi frutos do mar. O tema do programa é frutos do mar. Você não queria um tema para o programa de hoje? Então, frutos do mar, né? Frutos do mar, né? Lula e muitos modos de preparar. Lula a Hugo Chávez, Lula a Evo Morales, Lula a Gaddafi. Francesa, né? Teve um cardápio. Tem Lula a Sarkozy, não, ele gostaria que fosse Lula a Carla Bruni, né? Lula Bruni. Lula Bruni, a La Bruni. A dona Marisa não iria gostar muito, mas ele ia se sentir honradíssimo. Bom, gente boa, estamos ficando por aqui e você continue, leia o site, divulgue. Amanhã a gente volta. Hoje à noite nós temos transmissão ao vivo a partir de 8h15 de mais um Caminho do Discípulo. Eu espero que você esteja com a gente, que você divulgue, que você traga outros, que você participe, que você aproveite. Que Deus nos abençoe. É o meu desejo de todo o coração. Em nome de Jesus. Tchau, tchau.